Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Chegando mais uma vez para mais uma live de sábado. E hoje nós vamos falar sobre a função da política num contexto também espírita, ou melhor dizendo, né? Não é num contexto religioso, mas segundo a doutrina espírita, segundo a filosofia espírita, né? Qual seria a missão de um político, né? Ou melhor, será uma missão ou será um karma, né? Karma para ele ou karma para nós, que vamos tê-lo como político? É uma pergunta talvez que nós nos façamos, principalmente aqueles que têm fé na... Oi, querido, bom dia. Primeirão a chegar aí, acabei de entrar. Tô só esquentando aqui as turbinas, né? Então, hoje a nossa live, nós vamos falar sobre a função da política na vida do ser humano, e utilizando também, né, como balizamento o aspecto da doutrina espírita enquanto filosofia, e para que, né, quando nós nos perguntamos às vezes essas pessoas que alçam o poder, né, essas que chegam ao poder, será que isso é uma missão, foi determinada uma missão a elas? Ou será que é um karma delas? Ou será que é um karma nosso em tê-las como governante? São perguntas que eu acho que nós nos fazemos às vezes, principalmente aqueles que têm fé na doutrina espírita. Então, primeiramente, eu vou até só dar mais uns minutinhos, né, Simon? Acho que só tá tu aí. E para que ao menos cheguem mais umas 4, 5 pessoas, para que a gente comece, sim, né? Para que a gente comece já o assunto, porque é interessante. Eu acho bem interessante, porque nós tenhamos... Porque tá pedindo desculpa, Simon. Você é bobo. Então, bom dia, bom dia, bom dia quem tá chegando. Eu tô começando agora, nesse exato momento, acabei de entrar. Nós vamos falar hoje, vou repetir novamente, sobre política, sobre essa função, né? Será se a política enquanto missão ou enquanto karma para o político ou karma para nós que teremos ele como nosso governante, como nosso legislador, enfim. Bem, nós vamos então agora começar definitivamente, para que eu não fique repetido, porque quem depois assiste, né, o vídeo da live e fica eu toda hora repetindo, olha, bom dia, não sei o que, vai ser isso, daqui a pouco, bom dia, deve ser bem chato para quem depois assiste. Então eu vou começar falando já. Bem, gente, primeira coisa é o significado da palavra política, né? Ela vem do grego políticos, certo? De polis, né? Polis, cidade, e, ou seja, ela ela pertence aos cidadãos, ela pertence à polis, à cidade. Então vem do grego, né? Do políticos, com K, e polis é cidade, né? A polis é cidade. Então seria pessoas que são alçadas ao poder para trabalhar pelo coletivo, né? Essa seria a definição extremamente básica do político, seja ele o legislador, seja ele no poder executivo, né? Então, aqui Aristóteles nos dizia o seguinte, que política é um meio para alcançar a felicidade dos cidadãos. Para isso, o governo deve ser justo e as leis obedecidas. Aristóteles já nos dizia isso, né? Que a política é um instrumento para que alcancemos a felicidade, todos os cidadãos, né? Da polis, que é a cidade, né? Então, ela é a forma, um instrumento para que todos vivam bem, de forma coletiva, e todos nos respeitemos. Para isso precisamos criar leis, né? Que é o legislador que vai criar, o poder legislativo, que vai ser aqui, hoje, atualmente no Brasil, o vereador, o deputado estadual
ou o deputado federal e o senador. São esses atores que serão os nossos legisladores, que farão as nossas leis para que nós possamos viver bem. Então, Aristóteles já nos dizia que ele é um instrumento, a política é um instrumento para que nós alcancemos, né, a felicidade, para que nós alcancemos o bem-estar social, a paz social. O Poder Judiciário, por exemplo, que não é um agente político, mas ele está ali para garantir justamente a nossa paz social, né? Essa é a função do Poder Judiciário. Pode até ser que ele não a exerça de forma plena, mas o Poder Judiciário seria um fiscal? Não, ele seria aquele que vai fiscalizar o cumprimento daquela lei, né? Ele vai fiscalizar o cumprimento da lei. O Poder Legislativo, como eu falei, formado pelos vereadores nos municípios, pelos deputados estaduais nos estados e pelos deputados federais e senadores na União, a nível federal, esses farão as nossas leis para que nós possamos viver em paz e sermos felizes. Parece bobeira, né, eu falar isso, parece assim uma ingenuidade, parece uma utopia, pode parecer, mas essa é a realidade e essa é a definição ao pé da letra do que é que seja a política, né? Para quem está chegando, política, polis, cidades, né? Polis vem do grego, que significa o pertencimento dos cidadãos à polis. Então todos têm o direito de serem felizes, todos têm o direito de terem os direitos de forma em pé de igualdade, todos têm o direito de viver em paz. Bem, isso lá na Grécia antes de Cristo já se falava, já se dizia, já estava escrito desta forma. E no decorrer do tempo, ao longo do tempo, nós tivemos pessoas, né, muito famosas na história que através das conquistas e das guerras, né, através da guerra, da morte, do morticídio, né, do infanticídio, enfim, do homicídio em geral, conquistavam que seria a geopolítica, conquistavam os territórios, né, conquistavam as terras e ficavam sendo os donos daquela terra. E assim nós vimos a história nos contando, né? Na Europa, por muito tempo, digladiou entre França e Inglaterra, né? Depois os europeus vieram dominando os latinos, e assim eles chegavam nas terras latinas, expulsavam, matavam, estupravam as mulheres. Os espanhóis foram, infelizmente, os desbravadores e conquistadores do mundo, um dos maiores. Eu acho que depois dos portugueses foram os maiores navegadores, e eles simplesmente, né, escravizaram, mataram, estupraram para tomar aí México, para tomar alguns países latinos da América Central, outros aqui da América do Sul, e a gente vai encontrar muita história a respeito disso, né? Infelizmente, o homem, ao longo do tempo, ele utilizou a política não somente para a paz social e para a felicidade, mas também para o seu poder, para uma satisfação própria individual. O que distorce completamente a sua função, porque a sua função não é individual. A função da política não é o individualismo. A função da política é para trabalhar pelo bem do outro. Não é o que a gente vê. E isso se repete até hoje, né? De uma outra forma, né? Nós não vimos aí os desbravadores em guerras, os guerreiros tirando a sua espada, a sua lança, né? Ou então já na atualidade, nas guerras, com as metralhadoras, as bombas, disputando o quê? Somente poder e terra. Poder, terra que tem petróleo, terra que tem minério, terra que tem isso. E aí, em virtude desse objetivo material, eles acabam ceifando a vida de qualquer um, né? E não é somente dos soldados que vão para a guerra, mas infelizmente daqueles que não tem nada a ver, daqueles que não decidiram, que são os civis. Então a guerra não há vencedores, né? Nem nenhuma guerra há vencedores. De vez em quando eu ouço, né? Os vencedores da Segunda Guerra, Estados Unidos e os aliados na Europa. Ninguém venceu, né? Ninguém venceu, ninguém vence guerra nenhuma. A guerra só nos traz consequências maléficas em todos os aspectos. A guerra é retroceder na evolução. A gente até não vai para trás, mas a gente simplesmente estagna ali e assistimos de forma cruel
cenários terríveis das guerras que a gente ainda assiste, né? Na Líbia, na Síria, enfim, em todos aqueles países do Oriente Médio ali que ainda encerram guerras civis, enfim. E fora as guerras veladas, né? Que aí a gente já vai aprofundar o assunto. Mas, voltando aqui ao tema central, que é a política, o político, né? Que o político é que faz a política. O político é aquele cidadão que vai trazer na política, vai se utilizar da política para o bem-estar social dos outros, do coletivo, da sociedade, e não para ele próprio. Que é essa visão distorcida que, infelizmente, hoje, na atualidade, todos nós temos da política. Quando se fala em política, todo mundo, não quero saber de política, eu não gosto de política, eu não quero saber. Mas, gente, não tem como não querer saber. Pode até não gostar, mas não tem como não querer saber, porque a política ela está intrínseca em tudo. Quando a gente sai para fazer as nossas compras no mercado, quando a gente vai pagar a nossa taxa de água, quando a gente vai pagar a nossa taxa de luz, o condomínio, os impostos, quando nós precisamos... enfim, a política, ela é o instrumento que por exemplo, teremos agora eleições municipais. Vamos eleger os legisladores municipais e vamos eleger o prefeito, o executivo, prefeito e vice-prefeito. É um momento muito sério, porque nós vamos escolher para 4 anos pessoas que vão comandar as nossas vidas na nossa cidade. E eles vão se utilizar da política para nos dar, a princípio, o bem-estar social, a paz social, para que tenhamos políticas públicas necessárias a todas as populações, sejam elas, né, de qualquer cor, raça, orientação sexual, gênero, enfim, para todo o povo, para toda a polis. Então, é um momento extremamente importante em que nós, através do voto, vamos escolher essas pessoas. E isso é política. Então, a política ela não é uma coisa ruim, ela é uma coisa extremamente positiva. Mas que, infelizmente, nós pegamos algo extremamente positivo e as pessoas, né, nós cidadãos também, acabamos por colocar isso de lado, não dando a ele o seu devido valor e às vezes até escolhendo mal os nossos políticos diante de critérios que a gente deve revisar ao tempo todo. Mas a política é uma coisa positiva e boa. E nós temos que pensar e escolher pessoas que pensem dessa forma. E pessoas que vão fazer políticas para a sociedade, para o coletivo e não para si próprio, né? Então, olha, eu vou falar agora mais ou menos como é que a doutrina espírita, como é que o espiritismo fala dos políticos. São missionários, todos eles. Todos os políticos são missionários. Eles recebem essa missão. Olha, você vai lá, né? Você vai reencarnar e o teu papel principal vai ser um político. Vai ser um legislador, vai ser um prefeito, vai ser um governador, vai ser um senador, vai ser um presidente, seja lá o que for. Você vai ter esse papel. Então, para isso, eles devem até receber um bom treinamento de amorosidade, de pacificidade, de bem-estar entre as pessoas. Eles vão imbuídos dos melhores motivos. E até eu acredito que a um determinado tempo da vida eles acreditam nisso. Mas ao chegar lá, né, ao passar no limiar, ao receber o voto, ao tomar posse e ao conviver naquele meio, algo acontece ali. E não estou falando de todos, porque graças a Deus não são todos. Nós temos pessoas, políticos honestos, políticos que realmente sabem o que é política de verdade e que estão lá para pensar no coletivo, não para pensar no seu umbigo político, né? E aí nós vimos, então, nós podemos citar alguns exemplos. Eu vou falar aqui lá da antiguidade, que não é tão antiguidade assim, né? Bem, século VII é, né? Maomé foi chamado de profeta. Esteve aqui entre nós no ano 600 e... Ele nasceu em 570 e desencarnou em 632. Então ele morreu com 63 anos. Maomé esteve aqui, era um líder religioso e político. Ele não era somente religioso.
que através das guerras e das conquistas, ele tentava unificar o povo árabe. O povo árabe estava completamente dividido em diversos clãs e ele tentou unificar e unificou o povo árabe, né, formando o tal do califado. Ele era político, ele não era só religioso, né? Ele era um religioso político. Eu até acho que o político religioso, muito mais político, mas não da verdadeira política. Eu vou dizer por quê. Não vou aqui condenar, e muito menos conheço tão profundamente a história de Maomé. Mas o pouco que a história nos diz é que, infelizmente, é através da guerra, através do homicídio, através do caos, ele tenta a unificação. Então eu tenho certeza que Deus não enviaria um profeta, um ser de luz, para que ele conseguisse o seu intento através do mal, conseguisse o seu intento de ser um líder e unificar os árabes através da guerra, através da luta, através da morte, através da tragédia, através do morticídio. Então, eu acho que o Maomé se perde na vaidade, inclusive, sabendo um pouco da vida pessoal, ele teve muitos filhos com diversas mulheres, né, porque era permitido no mundo árabe ter diversas esposas, e ele já cometia a violência doméstica com as suas esposas, né, já existia uma violência grande, a mulher era apenas para reproduzir mesmo, né, era para reprodução naquela época, que ele considerava dessa forma, e ele então fundou essa religião muçulmana, ele nasceu em Meca, né? E ele ia para um monte chamado Monte Hirai lá fazer as suas orações, e certa feita ele disse que recebeu a visita, do anjo Gabriel e que disse que ele deveria recitar seus versos para o povo, que após a morte dele, esses versos que ele escreveu lá nas suas meditações veio a ser o Alcorão, que é seguido à risca na interpretação mais, digamos assim, mais egóica, mais bélica possível. E não uma interpretação de amorosidade e de irmandade. Tanto que eles acham que eles são os escolhidos e que quando os homens bomba lá acham que vão explodir e matar um monte de gente, que eles vão para o paraíso, que tem não sei quantas princesas esperando, né, quantas virgens, né, esperando por eles, e eles acreditam nesse paraíso que Maomé vai oferecer, né, e assim eles vão, né, fazendo a política, arrebanhando jovens para que eles consigam obter sucesso nos intentos deles, que é o que mais, que é o que? Poder. Somente o poder, para serem os donos do poder, para governarem e para manterem ali esses asséculos, né? Eu não diria asséculos, asséculos seriam os cúmplices, mas os seus adeptos. Então, com todo respeito à religião muçulmana, porque o Alcorão eu não conheço, mas o pouco que eu já assisti debates, ele é um livro que tem frases belíssimas, pensamentos belíssimos de espiritualidade, porém são interpretados à luz escura do homem e não interpretados à luz límpida e iluminada de Deus, porque era para ser dessa forma. Então eu estou colocando aqui um exemplo de um político que se utilizava da religião, né, para arrebanhar pessoas, seres, e fez o seu exército, né? Não conseguiu o seu maior intento, mas parte dele sim, que até hoje, né, ele é reverenciado como... Eles não entendem Maomé, os muçulmanos não entendem Maomé como um ser divino, mas entendem como Maomé o mais perfeito dos humanos, que já é um grande equívoco. Se ele desce à terra, já não é perfeito, né? Então, isso eu estou dando só aqui um exemplo. Depois a gente vai ver de um outro político que eu gosto de falar também, que é um político religioso, que seria Lutero, que foi um grande homem, um grande cristão. E que ele chega para acabar com o que os papas da igreja estavam fazendo com o cristianismo, que era um movimento que enriquecia
somente aos próprios papas. O mundo vivia uma miséria, o povo estava na miséria, morrendo à míngua, e enquanto eles adoravam tetos de ouro, igrejas de ouro, imagens de ouro, ele chega e começa a reinventar o cristianismo, e se diz mesmo tocado de Deus com esse objetivo, né? Afastar toda a vaidade, todo o materialismo da igreja e trazer de volta o verdadeiro cristianismo. Então Lutero foi um homem bom, que esteve aqui entre nós também com uma missão e que acabou se utilizando de política, não tinha como não se utilizar, para trazer a verdade do cristianismo. Maomé também diz a mesma coisa, que foi um enviado de Deus, só que ele, apesar de ser adepto à religião monoteísta, Maomé, ele acaba saindo do cristianismo e adota sua própria fé e própria política. Aí nós vamos sair dessas pessoas. Eu vou fazer agora aqui o que eu quero dizer para vocês. Que todos nós, seres humanos, que estamos aqui encarnados na Terra, viemos dotados de uma missão. Uns com uma missão, digamos, aos olhos de nós humanos, né? Aos olhos de nós humanos, mais simples, mais complexa, maior, de grandiosidade, segundo os nossos olhos, né? Mas os nossos olhos humanos, eles não conseguem enxergar a verdadeira grandiosidade. Nossos olhos humanos só enxergam aquilo, segundo os nossos valores ainda arcaicos e materialistas, a gente não consegue ainda verificar o que é uma coisa grandiosa. Porque às vezes um ato simples de uma criança, ao trazer uma flor e falar dessa flor, de uma criança ou de um jovem, como a gente teve agora, que foi Prêmio Nobel da Paz, aquela indiana que foi perseguida, né? Com aquela luta dela, já jovem, a coisas tão simples. Ela apenas falava que todos deveriam viver em paz para ser felizes. Então, isso é grandiosidade. Grandiosidade não são esses países aí que a gente sabe, por exemplo, os Estados Unidos, que se entende o dono do mundo, que se entende que tem que ingerir em todas as guerras, que tem que colocar sua cultura acima de todas elas. Então eles acham que o presidente de um país desse é algo grandioso. Às vezes um presidente de um país mínimo, que ninguém nem conhece o nome, mas que está promovendo a felicidade dos seus cidadãos, é muito mais grandioso do que o presidente dos Estados Unidos. Então, a definição de grandiosidade, ela, aos nossos olhos humanos, ela ainda é muito equivocada, muito parca. Então, para isso, nós precisamos realmente mergulhar dentro de nós e ver e fazer essa avaliação do que é efetivamente grandioso, porque aí assim nós vamos estar aptos também a enxergar aquelas pessoas que realmente podem fazer a diferença da verdadeira política e da política positiva, que é a política, que é um instrumento de felicidade para a coletividade e que infelizmente transformou-se, né, na individualidade. Então, o Espiritismo entende que todos nós viemos com essa missão, todos nós temos essa missão. Os políticos, principalmente, é uma missão grandiosa que eles recebem ao chegar aqui, ao reencarnar. Eles se contaminam com as coisas da matéria, se contaminam com o poder, se contaminam com a exacerbação do materialismo, porque se eles tivessem um pouco de espiritualidade e percebessem que a vida não se encerra no túmulo e não se inicia no útero, eles teriam muito cuidado. Se eles tivessem a grandiosidade de saber que somos eternos, que a alma é eterna e o que só morre é o corpo, eles fariam coisas grandiosas e deixariam legados para as outras gerações, porque eles saberiam também que eles vão retornar a esse mundo na pele de outras pessoas, mas eles retornarão. Então, quando alguém pensa que a vida termina ali, ele pensa em esgotar os seus prazeres, esgotar o seu prazer naquela encarnação. Até o último segundo em que ele respira, ele pensa nele, exclusivamente nele. Às vezes não pensa nem no neto, no filho, das pessoas, da família consanguínea que ele deixa aqui nesse planeta, para cuidar do planeta. Quem hoje destrói a natureza são materialistas, porque uma pessoa que tem que já tem dentro de si
né, formatada à espiritualidade e à eternidade da alma, jamais destruiria o planeta. Porque ele sabe que ele vai retornar para esse planeta, porque ele sabe que ele vai deixar pessoas que ele ama nesse planeta, um planeta que pode ficar sem água, um planeta que pode ficar sem ar, um planeta que pode ficar sem verde. Então, olhem a missão, né? E a missão do político também não é somente em cargos públicos. Ele pode não estar investido numa função pública que tem um munus público, mas ele está investido numa missão de uma ONG, de uma associação, de uma liderança comunitária. Ele pode estar na sua individualidade investido dessa função pública sem ter título, sem ter cargo público e trabalhar pela sua comunidade. Então vejam, a política não é só um instrumento dos políticos investidos em cargos públicos, mas também investidos em funções coletivas, né? Então, quando a gente vai falar aqui do espiritismo, e que a doutrina nos diz, é isso, é a responsabilidade da sua missão, é a responsabilidade quando assume um cargo público e não ficar pensando somente em si e querendo esgotar os prazeres materiais todos que ele pode, que todo o dinheiro pode trazer e que todo o poder pode trazer, porque aquilo ali é efêmero, aquilo ali se encerra no túmulo e acabou, mas a alma vai ainda colher as consequências dos atos dele aqui. A alma vai continuar viva e vai continuar recebendo aqui, vai continuar colhendo as consequências disso tudo. Se ele tivesse essa consciência, ele com certeza faria um mandato, né, seja ele no legislativo, no executivo, de forma correta, de forma séria e de sinceridade e honestidade para com os seus cidadãos. O Emmanuel, que foi o grande mentor do Chico Xavier, eu estudei, né, eu até não terminei, mas eu comecei a estudar as encarnações de Emmanuel. O Emmanuel, ele foi um senador romano. Antes dele se transformar nesse guia do Chico, ele teve uma encarnação 50 anos antes de Cristo. Ele era o Publius Lentulus Sura. Eu vou explicar essa palavra aqui. Senador Publius Lentulus Sura. Que ele era também... Ele não era bem um senador nessa época, ele era como se fosse um magistrado que tinha poder, muito poder. Então nessa época Roma era formada por duas famílias, os Lentulos e os Cornélios. E essas famílias se fundiam entre si, então todos acabavam sendo Cornélios Lentulus. Então ele chamava Publius Cornélios Lentulus Sura. O que eram os Cornélios? Os Cornélios eram famílias que criavam carneiros, né? Que criavam e viviam da pecuária. Os Lentulos, eles plantavam lentilha, viviam da agricultura. Então eram eles que tinham o poder, porque eram eles que produziam a alimentação, eram eles que eram donos das terras. Roma se iniciou dessa forma. O senador, na época, o magistrado Sura, que tinha o sobrenome Sura, ele fazia parte, então, dos Cornélios Lentulus. Ele era um patrício, né? Que quem não era patrício não era considerado romano, era considerado escravo. Então, já a época já se via, né? Como que Roma vivia, né? Antes de Cristo chegar. E o Sura, ele foi um traidor. Esse nome Sura se dava porque tinha uma brincadeira com a perna, na época em Roma, que quando a pessoa... Sabe aquela brincadeirinha que nós fizemos hoje, assim, se finge de morto para não apanhar porque fez alguma coisa de errado? Era uma brincadeira mais ou menos, eu não vou saber explicar direito, que nessa época tinha lá, e que era feito com... Ele encolhia a perna, mexia com a perna, então ele dizia que, olha, não me ataca mais porque eu me rendi, né? Era uma... Quem utilizava esse sobrenome Sura é porque eram pessoas que... Ele acabou utilizando esse nome Sura porque uma vez ele estava num púlpito discursando e alguém enfrentou ele e ele mostrou a perna, tipo, tá, eu me rendo às suas argumentações. Então ele era uma pessoa rendida, ou seja, ele
Ele tinha um limite nas suas argumentações, nas suas fundamentações. E ele depois promove uma conjuração que é chamada a conjuração catilina, que é a conjuração contra Homero, que era, na época, o chefe do Senado romano. E depois ele é morto, enforcado, porque eles descobrem que ele é o traidor, né? E ele reencarna novamente em Roma, já na era cristã, bem no comecinho da era cristã, acho que 2 dias da era cristã. Ele reencarna como Públio Lentulus, sem usura. Públio Cornélio Lentulus, que foi um senador. E ele teve uma participação porque ele encontrou Jesus. E ele tem uma história que eu não vou contar aqui porque ela é muito longa, mas quem quiser saber dessa história, que é muito linda, tá nesse livro aqui, ó, Há 2000 anos. É um livro escrito pelo Chico Xavier, né? Ditado pelo Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel, né? E foi escrito em 1938. E ele nos fala aqui da história de Emmanuel, né? Uma das histórias desse senador aí que acaba tendo encontro com Jesus Cristo. Então, eu estou só colocando o seguinte, depois eu fui estudar sobre ele e acabei encontrando um livro de um historiador que ele também é espírita, mas ele não é um médium espírita. Ele apenas é um historiador que tem a filosofia espírita, né? Que é chamado Pedro de Campos. Ele escreve Lentulus, Encarnações de Emmanuel. E aí ele vai na história mesmo, né? Ele vai na história. Ele não vai... Porque esse livro, Há 2000 anos, foi ditado por um espírito. Mas ele vai, o Pedro, na história mesmo, romana, né, e do mundo, e começa a procurar quem foi esses 2 cidadãos. Que um foi avô do outro, né? Um foi avô do outro. Então, que eu também, quem quiser... E aqui fala muito sobre política, esse livro. Fala muito das missões que esses indivíduos receberam. E veja, o mesmo espírito que foi o Sura e que depois foi somente o Públio e que depois veio a ser o Padre Manuel de Nóbrega, né? Foram 3 encarnações importantíssimas, não somente essas, mas do mentor do Chico Xavier, chamado Emmanuel. Então ele morre no Brasil, né? Padre Manuel da Nóbrega. E ele depois, na espiritualidade, ele evolui, e, enfim, e ele se transforma num guia, e ele é o guia do Chico. Então, a gente percebe aqui o cunho missionário em que o político é investido. Ele é investido para vir aqui fazer o bem, somente fazer o bem, somente tentar estabelecer a paz social, somente tentar estabelecer a felicidade entre todos. Sem jamais enganar, mentir, passar por cima de alguém, ou a corrupção, né? Roubar do cidadão, porque roubando do Estado, rouba do contribuinte. Se apropriando de dinheiro público. Se apropriar de dinheiro público é a mesma coisa que vir assaltar diversas casas. Porque é dinheiro de cada contribuinte, é dinheiro de cada cidadão. O dinheiro público não é dinheiro que não é de ninguém, né? O Estado não é um ser abstrato. O Estado somos nós. E aí nós escolhemos alguém lá para nos representar e para trabalhar por nós. Então, olhem, quando as pessoas, tipo assim, ele foi lá, mas também roubar da prefeitura. Roubar da prefeitura é roubar de mim, é roubar do meu vizinho, é roubar de todo mundo, porque esse dinheiro é nosso, esse dinheiro é do contribuinte, esse dinheiro é da cidade. O que é o prefeito a não ser aquele que nós escolhemos para gerir todos os recursos da cidade, para administrar tudo para o bem-estar social de todo mundo? O prefeito é isso aí, gente. É um missionário. Agora, se ele resolve inverter os papéis para se manter no poder, a todo custo, porque o poder é uma coisa que deve dar uma liberação de endorfina, né? Muito grande, e as pessoas acabam dando maior importância a manter-se no poder do que fazer o bem, do que cumprir o seu papel e passar o bastão quando não dá mais, ou deu, ou agora eu acho que eu já fiz o que eu tinha que ter feito. Não, né? Infelizmente, é quando ele traz, então, os políticos para a individualidade.
Quando você traz ao instrumento que é a política, em vez de ser para o coletivo, você traz para si mesmo, para o seu bem-estar próprio, para o seu prazer próprio, para o enriquecimento, locupletar, porque quando você locupleta, você está se apropriando do bem do outro. Entende? Então, vejam como é sério isso. Então, nós não podemos dizer não gostamos de política, não queremos saber de políticos, porque eles são pessoas que o objetivo deles e a missão deles é somente o bem. Agora, se eles não cumprem, se eles distorcem, se eles se equivocam, isso aí, eles irão prestar contas. E a justiça divina não falha, gente. A justiça divina é perfeita. Vejam esse caso que eu contei agora desse espírito do Emmanuel, que passou aí praticamente 3 vidas como político e a cada uma ele ia melhorando, ainda bem, né? Mas se percebe o quanto é difícil, o quanto é complicado, o quanto eles se enredam nas questões materialistas e isso fica, e nas questões individuais, isso fica acima de tudo. Acima do bem-estar maior, que é o bem do coletivo. Então, eu indicaria essas histórias para quem quer saber o quanto é. E o karma, quando eu falo ali, é missão ou karma? Olha, primeiro que a palavra karma é uma palavra oriental, né, das religiões indianas e ela também tem a ver com, a gente não utiliza muito isso no espiritismo, a gente fala essa palavra, né, mas a coisa do karma é que o karma também é uma missão, só que o karma é tido como se fosse uma coisa negativa, né, tu és o karma na minha vida, então tu és uma coisa ruim, né. Então eu acho que a política, o político, ele pode trazer como karma e como missão, sim, a política. Ele pode sim, porque se ele fez mal, quando ele teve a chance de estar no poder e ele não fez aquilo que ele devia, né, que ele poderia, e ele acabou, né, subvertendo aqueles valores próprios do político que deveriam ser aplicados em prol da coletividade, se ele fez isso, ele vai com certeza retornar e vai ser dada a chance novamente para ele ser político, para ele, né, reequilibrar aquilo que ele desequilibrou quando ele teve a oportunidade. Equilibrar, ajeitar, não, agora eu vou fazer o bem, eu fiz só o mal, agora eu vou tentar, né, claro, ninguém vai ser perfeito só fazendo o bem, mas ao menos fazer algo, né, porque a gente não anda para trás. A gente pode parar e ficar parado, estagnado. Mas a gente pode dar um passinho, outro passinho, né? Não precisa dar um passão, né? Aquele pum, que às vezes dá um pulo, pode cair, né? O pulo muito grande pode cair. Então tem que tomar cuidado. Vamos passo, que vai caminhando, não vai cair. Então, gente, pode ser karma? Pode. Pode ser missão? Pode. Aliás, é missão. Todo político é missionário. Todo ele que vai investido em cargo público, e não somente investidos em cargo público, mas aquele que tem aquela liderança entre as pessoas, aquele que todos olham e pensam, não, eu confio nesse cara e ele está trabalhando por mim, ele está fazendo por nós, né? Então ele é uma pessoa que já está, de alguma forma, exercendo o tal do munus público. Eu vou terminar, né? Eu não quero passar aqui, vocês já ouviram várias, mas nós podemos cobrar dos nossos governantes, dos nossos políticos, que eles exerçam a política verdadeira, a política que é uma coisa, é um instrumento para o bem-estar social de todos. Maquiavel distorceu muito isso, porque Maquiavel, como vivia entre os príncipes, né, e escreveu o livro famoso, O Príncipe, e que muitos políticos se fundamentam até nele, né, até falam, mas Maquiavel, ele achava que qualquer meio, né, de alcançar o poder justificava o seu objetivo. Então, os fins justificam os meios. Então, para isso, pode matar, pode isso, pode aquilo, desde que a gente atinja lá na frente. Vai morrer só 100, mas a gente vai beneficiar 1000. Bem, isso são escolhas, né? Cada um de nós pode fazer a sua escolha. Cada um de nós tem livre-arbítrio para isso. Então, nós só temos que sopesar, né? Sopesar o bem que nós vamos promover e o mal que nós podemos promover. Às vezes a escolha é complicada e complexa, não é muito simples não. Mas a gente tem que ser fortes e guerreiros para isso. Eu vou terminar a minha fala dizendo que
que nós saibamos que é uma função muito importante e que às vezes isso faz parte da nossa vida, não há como fugir disso, né? Então, o Emmanuel, aqui no livro Há 2000 anos, que conta a história dele já na era cristã, ele faz uma oração aqui e já, né, percebendo que a mensagem do Cristo já tinha tocado o coração dele. Então ele fala: Jesus, Cordeiro misericordioso do Pai de todas as graças. Olha só, Emmanuel faz, não é o senador, né? Isso aqui já é Emmanuel na espiritualidade, quando ele se toca de tudo que ele fez, de tudo que se passou. Nos dias atuais, essa prece, Emmanuel diz: Jesus, Cordeiro misericordioso do Pai de todas as graças, são passados 2000 anos e minha pobre alma ainda revive os seus dias amargurados e tristes. Vejam, gente, 2000 anos se passaram, ele ainda sente aquilo que ele de equivocado praticou. Que são 2 milênios, Senhor, no relógio da eternidade. O que são 2 milênios no relógio da eternidade? Sinto que a tua misericórdia nos responde em suas ignotas profundezas. Sim, o tempo é o grande tesouro do homem. E 20 séculos, como 20 existências diversas, podem ser 20 dias de provas de experiências e de lutas redentoras. Vejam como o tempo é atemporal, na dor principalmente. Só a tua bondade é infinita. Somente a tua misericórdia pode abranger todos os séculos e todos os seres, porque em ti vive a gloriosa síntese de toda a evolução terrestre, fermento divino de todas as culturas, alma sublime de todos os pensamentos. Diante de meus pobres olhos, desenha-se a velha Roma dos meus pesares e das minhas quedas dolorosas. Sinto-me ainda envolto na miséria de minhas fraquezas e contemplo os monumentos das vaidades humanas. Expressões políticas, variando nas suas características de liberdade e força, detentores da autoridade e do poder, senhores da fortuna e da inteligência, grandezas efêmeras que perduram apenas por um dia fugaz. Tronos e púrpuras, mantos preciosos das honrarias terrestres, togas da falha justiça humana, parlamentos e decretos supostos irrevogáveis. Em silêncio, Senhor, viste a confusão que se estabelecera entre os homens inquietos, e com o mesmo desvelado amor, salvaste sempre as criaturas no instante doloroso das ruínas supremas. Deste a mão misericordiosa e imaculada aos povos mais humildes e mais frágeis. Confundiste a ciência mentirosa de todos os tempos. Humilhaste os que consideravam grandes e poderosos. Senhor, sob o teu olhar compassivo, a morte abriu suas portas de sombra e as falsas glórias do mundo foram destruídas no torvelinho das ambições, reduzindo-se todas as vaidades a um acervo de cinzas. Ante minha alma surgem as reminiscências das construções elegantes das colinas célebres. Vejo o Tibre, o rio Tibre, que passa recolhendo os detritos da grande Babilônia imperial, os aquedutos, os mármores preciosos, as termas que pareciam indestrutíveis. Vejo ainda as ruas movimentadas, onde uma plebe miserável espera as graças dos grandes senhores, as esmolas de trigo, os fragmentos de pano para resguardarem do frio a nudez da carne. Terminando. Regurgitam os circos. Há uma aristocracia do patriciado observando as provas elegantes do campo de Marte. E em tudo, das vias mais humildes até os palácios mais suntuosos,
fala-se de César, o Augusto. Dentro dessas recordações, eu passo, Senhor, entre farraparias e esplendores, com o meu orgulho miserável. Dos véus espessos de minhas sombras, também eu não te podia ver, no alto onde guardas o teu sólio de graças inesgotáveis. Então, gente, é isso aí. Emmanuel, nesse momento, passa um olhar sobre tudo que ele foi e tudo que ele fez como político, depois de 20 séculos, e percebe que ainda guarda dentro de si um grande orgulho, e percebe que ainda guarda dentro de si a altivez do político, olhando o cidadão ou o escravo como ser inferior. Que nós possamos rever esses conceitos, que todos somos iguais e que precisamos trabalhar pelo nosso irmão que ainda se acha numa situação de desigualdade entre nós. Gente, um bom final de semana, obrigada por ter me ouvido, super beijo. Não esqueçam aí que essa live fica 24 horas no feed do Instagram e depois vai lá pro meu canal do YouTube, vai lá, bate sininho, dá um like, compartilha essas lives. Eu acho que muita gente precisa se sensibilizar com a função da verdadeira política. Um beijo, gente. Beijo.